Olá, queridos. Quem fala com você é o professor José Roberto. Eu quero dar prosseguimento à nossa série de mensagens e hoje eu quero estar falando sobre o capítulo 3, 4 e 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero começar a ler o capítulo 3, do versículo de 1 a 11, que diz assim: Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber deles alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Queridos, Atos 3 descreve a cura de um mendigo coxo no portão formoso do templo em Jerusalém. O capítulo começa com Pedro e João subindo ao templo para orar, onde encontram um mendigo e o curam em nome de Jesus Cristo. O capítulo também inclui o segundo sermão de Pedro, no qual ele usa a cura do mendigo como uma oportunidade para proclamar a mensagem do Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Pedro enfatiza que a cura não foi feita pelo seu próprio poder, mas por meio do poder de Jesus Cristo, e ele desafia seus ouvintes a se afastarem de seus pecados e se voltarem para Deus. No geral, Atos 3 é um capítulo que destaca o poder de Jesus para curar e transformar vidas, tanto física quanto espiritualmente. O capítulo enfatiza o papel da fé no recebimento das bênçãos de Deus e a importância do arrependimento e obediência à vontade de Deus. O capítulo também continua o tema da ousada proclamação da mensagem do Evangelho pela comunidade cristã primitiva, apesar da oposição e da perseguição. E agora no capítulo 4, eu quero estar lendo os versos de 1 a 12, que diz que Pedro cura um mendigo aleijado. O verso 1 diz o seguinte: Enquanto falava ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: Com que poder ou com o nome de quem vocês fazem isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz:
A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Aqui no capítulo 4 de Atos, continua a história de Pedro e João e sua ousada proclamação da mensagem do Evangelho em Jerusalém. O capítulo começa com a prisão de Pedro e João pelos líderes religiosos, que ficam perturbados com o ensino deles sobre Jesus e a ressurreição. Apesar de enfrentar oposição e ameaças, Pedro e João testificam corajosamente a verdade do Evangelho perante os líderes religiosos, enfatizando que a salvação não é encontrada em ninguém mais senão em Jesus Cristo. O capítulo também inclui a oração da comunidade cristã primitiva, na qual eles pedem a Deus ousadia e os sinais e prodígios sejam realizados em nome de Jesus Cristo. No geral, Atos 4 é um capítulo que enfatiza a coragem e a convicção da comunidade cristã primitiva diante da perseguição e oposição. O capítulo destaca a importância de permanecer firme na fé e continuar a proclamar a mensagem do Evangelho, mesmo quando for impopular ou perigoso fazê-lo. O capítulo também enfatiza o poder da oração e a necessidade do Espírito Santo capacitar os crentes para um testemunho eficaz. E para encerrar, queridos, eu quero aqui no capítulo 5 ler os versos de 1 a 6, que diz assim: Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu, e um grande temor se apoderou de todos os que souberam do que havia acontecido. Verso 6. Então alguns jovens se levantaram e envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Queridos, o capítulo 5 aqui, ele explora o testemunho e o crescimento da comunidade cristã primitiva, bem como os desafios e a oposição que enfrentaram. O capítulo começa com a história de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo sobre o produto da venda de uma propriedade, resultando em suas mortes repentinas. O capítulo também inclui as curas milagrosas realizadas pelos apóstolos, que levaram um aumento do interesse público na mensagem do Evangelho. Mas, no entanto, os apóstolos foram novamente presos e levados perante os líderes religiosos, que exigiram que parassem de ensinar sobre Jesus Cristo. Pedro e os apóstolos proclamaram corajosamente sua lealdade a Deus e não aos homens, e continuaram a ensinar e a realizar milagres em nome de Jesus Cristo, mesmo diante das perseguições e ameaças. Vemos que nesse capítulo se destaca a importância da integridade e da honestidade na vida da comunidade cristã. O capítulo também enfatiza o poder do Espírito Santo para transformar vidas e realizar milagres, bem como a necessidade de que os crentes permanecerem fiéis e inabaláveis diante da oposição e da perseguição. Em última análise, o capítulo ilustra o crescimento contínuo e o testemunho da comunidade cristã primitiva, apesar dos desafios que enfrentavam. Queridos, o capítulo 3, 4 e 5 aqui de Atos, eles retratam uma única tônica: a fidelidade a Deus em detrimento à fidelidade aos homens. Devemos sempre dar a Deus aquilo que lhe é devido, sem temer aquilo que o homem pode fazer. Que você tenha um dia abençoado. Que o seu dia seja um dia produtivo, cheio da presença do Senhor. Pense nessas palavras: Deus é fiel e pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e do que pensamos. Um grande shalom no seu coração.